Mas vamos lá, Duda? Vamos lá, Rui. Diga aí, começamos aonde? No dia 19 de junho, eu fui surpreendido com essa notícia. Aliás, depois que eu postei, parece que saiu em todos os sites ao redor, todos os sites que acompanham, né? Porque é uma notícia realmente surpreendente, apesar, quer dizer, por um lado surpreendente, por outro nem tanto, né? Já que o ITA realmente parece ter embarcado nessa onda de espaço, né? Definitivamente. Sim. No entanto, a notícia realmente me surpreendeu. Em parceria com a George Mason University, né? Essa notícia saiu no dia 19 de junho, lá no site do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, né? Em parceria com a George Mason University, GMU, pesquisadores do ITA buscam desenvolver um sistema de navegação de satélites inovador, né? Isso aí já deve ser, inclusive, influência do SEI, né, Rui? Com certeza, Duda, com certeza. Mas, enfim, a notícia diz que o ITA está desenvolvendo um sistema de navegação de satélites inovador por meio de uma pesquisa conduzida pelo aluno de doutorado, Major Aviador Pedro Cuculca de Albuquerque, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, em colaboração com o professor Dr. William Gomes dos Santos, ambos do ITA, em parceria com a George Mason University, GMU, né? Que eu creio que seja dos Estados Unidos, né? O estudo foi recentemente publicado na prestigiosa revista internacional Sensors, que foca em ciência e tecnologia de sensores. O artigo intitulado Integrating Cosmic Microwave Background Readings with Celestial Navigation to Enhance Deep Space Navigation apresenta um sistema pioneiro para melhorar a precisão na estimativa de posicionamento e velocidade de satélites, explorando o uso de leituras do fundo cósmico de micro-ondas CMB. Apesar disso, né, eu fiz um comentário porque as perspectivas em torno do programa espacial brasileiro são muito incertas, né, Rui? E diante dessa desastrosa realidade que enfrentamos atualmente, em nosso patinho feio, é muito difícil acreditar, viu, Rui, que desse estudo irá surgir algo realmente relevante para a sociedade brasileira, já que está mais claro que o setor espacial passa ao longe das prioridades deste atual governo. Fora as falácias, né? Bem, Duda, indo direto ao ponto, isso é um trabalho que não vou dizer que é inédito, mas é um trabalho que tem um impacto grande, né? É lógico, isso aqui ainda está muito longe de você ter um produto comercial. Com certeza. Você sabe que uma das formas de se orientar no espaço é um sensor de estrelas, por exemplo. Você tem o mapa celeste e você leva uma câmera, um sensor óptico, que ele, ao passar, né, no espaço, o satélite está passando, ele vai direcionar-se para certas posições conhecidas para poder identificar as estrelas e saber se o satélite está na localização correta. Hoje, com os sistemas nossos de navegação por satélite, muitos satélites também se localizam, né? Eles não estão na superfície da Terra, mas usando o sistema e a triangulação por GPS, você pode, a depender da órbita de onde esse satélite esteja, você pode usar isso como base também para se direcionar no espaço. Né? GPS que eu falo é GNSS de um modo geral. Sistema de navegação e posicionamento por satélite, tá? Então você tem também essa outra possibilidade. Você tem sistemas de navegação inercial, mas sistema de navegação inercial, a tendência deles é que com o tempo e com a modificação, a perda de altitude dos satélites, depois tem que reposicionar, a tendência é que o sistema de navegação inercial, em certo momento, eles têm que ser resetados, porque eles tem uma perda na precisão na medida em que o tempo passa. Por causa de imprecisões das medidas, etc. e tal, não é um sistema para uso
perpétuo, certo? Não dá para fazer isso. Para você lançar um veículo lançador e você corrigir num curto espaço de tempo aquela trajetória, corrigir a partir da navegação inicial, ok, é válido. Para um satélite que está entrando numa órbita, está se posicionando, é válido. Mas coisas que durem mais tempo e que, de repente, você não tenha como calibrar, recalibrar e restartar esse sistema de navegação inicial, para, digamos dizer, deixar o satélite autônomo, é um sistema que não tem um uso de continuado, né? Porque precisaria de tempos em tempos resetar ele. E reiniciar e recalibrar ele. Tá? Que pode ser feito da Terra também, mas aí é algo que demanda muito mais manutenção. E, Duda, esse sistema aqui, essa proposta aqui do sistema de navegação inovador, isso aqui é pesquisa básica, isso aqui ainda não, talvez eles estejam indo agora, não está na notícia escrito isso, eu não li o artigo na íntegra, mas ainda está na fundamentação teórica. Então, no nível de maturidade tecnológica, no TRL de 1 a 9, isso deve estar no nível 2 para o nível 3. O que é o nível 2 para o nível 3? TRL 1 é pesquisa básica, estudos iniciais. 2 já é a fundamentação e o suporte teórico para a implementação. Nível 3 já é um protótipo de baixa fidelidade, certo? Um protótipo ainda em escala, um protótipo ainda básico, certo? Acredito que ele deva estar no nível 2, no máximo, talvez indo para o 3. Então, até isso daí, você chegar no nível 9 operacional, demora muito, certo? Mas a questão aqui que vale é, primeiro, a técnica, porque é uma técnica que complementa as outras, ela não depende das outras todas que eu citei aqui. Então, você pode usar isso como um sistema de redundância, certo? Para complementar e poder servir, no caso de um outro sistema, de uma outra solução falhar, você ter essa possibilidade de se orientar usando esse sistema. E o princípio é o seguinte, Duda, desde que o universo foi criado, com a explosão e o Big Bang, existe esse fundo cósmico de micro-ondas, que é um sinal de emissão que remonta ao tempo do Big Bang. Esse sinal se propaga no universo e continua se propagando no universo em forma de onda, que é o quê? Quando você joga uma pedrinha na água, aquelas ondas, não tem várias ondinhas e vários raios diferentes que vão se propagando? O conceito é o mesmo, certo? E ele usa essa onda, esse sinal, baseando no efeito Doppler, que é o seguinte: quando você está muito próximo de uma fonte, de um sinal, você escuta o sinal mais grave. Quando você está mais longe do sinal, você escuta ele mais agudo. Essa mudança na intensidade, né, na frequência do sinal, que determina a distância em que você está, você sabendo qual é esse sinal que você está pegando, certo? Qual é a frequência original, e já se sabe quais são as frequências, se conhece essas frequências cósmicas de fundo, você sabe que, variando isto daí, você consegue medir distâncias. Você sabe a distância que você está. Então, esse sistema vai se basear nisso daí, nessa variação, né, da percepção da frequência, ou da amplitude, aí eu não sei exatamente, ele vai pegar e vai determinar a posição. Então, primeiro, para deslocamentos dentro do sistema solar, para sondas onde os deslocamentos são muito grandes e a distância desses deslocamentos faz com que você tenha uma maior percepção dessa mudança, da distância que você saiu da Terra para lá, você vai ter uma distância maior, isso é mais perceptível. Na medida em que você vai usar isso em sistemas nas proximidades da Terra, vai depender muito da percepção e da capacidade, da granularidade, da capacidade
da sensibilidade do sensor detectar pequenas variações, porque você está dando volta aqui na Terra, um satélite, por exemplo, a Terra tem um diâmetro de 6 mil quilômetros, aproximadamente. Você está numa órbita ali sei lá, 300 quilômetros, aí um pouquinho mais do que isso. Então você vai ter um diâmetro aí entre 15 mil, 12 mil, e vai percorrer 40 e poucos mil quilômetros a 50 mil quilômetros numa trajetória de uma órbita. É um deslocamento muito pequeno. Então, esse sensor aí deve ser muito preciso para poder identificar qual é a posição do satélite numa órbita, entendeu? A distância dele, se ele variou, se o satélite ele decaiu muito ou não. Então, assim, eu não li o artigo completo, mas, assim, é uma solução interessante, mas eu não sei se ela é uma solução como uma solução de contingência, uma solução complementar para ajudar nos cálculos, na precisão, usando outros sistemas, um cálculo mais rápido de trajetória, de posição. Eu penso que talvez não, é com certeza relevante. É uma outra forma de você trabalhar. Mas não sei se esse sistema, por exemplo, seria o sistema principal de localização, devido a essas questões de imprecisões, que queira ou não queira, Duda, na órbita da Terra, um satélite está voando a 600 km, daqui a pouco ele cai para 550, ele já está entrando nas altitudes do Starlink. Está entendendo? Então, uma mudança de 50 quilômetros ali, você já entra numa órbita que pode estar bem carregada, né? Bem congestionada. Então, assim, será que esse sistema tem essa precisão? Sinceramente, não pude ler o artigo, não tive condições de ler, não tenho os parâmetros para saber esse nível de precisão, mas é algo bastante interessante, relevante, prova que foi publicado numa revista que é referência mundial. Então, não é coisa pequena, não é coisa pouca, né? Parabéns ao doutorando, Major aí Pedro Cucuca de Albuquerque, ao orientador dele, o doutor Willer Gomes dos Santos, certo? E a parceria aí com a George Mason University pelo trabalho. Tá? Exatamente. Justamente por ter essa relevância que eu trouxe a notícia. Muito bem destacado. O que mostra, mais uma vez, Duda, que no Programa Espacial Brasileiro, o problema não são nossos cientistas, pesquisadores, técnicos, tecnologistas e por aí vai. Nosso problema é gestão, visão de Estado, visão estratégica, governança. Esse é o problema. Exatamente. A gente, na verdade, nós temos cientistas capazes que estão sendo conduzidos por vagabundos e incompetentes. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!